Olá, eu sou a Carla, do programa Energia Hormonal, e esse vídeo aqui é para você entender como funciona o nosso programa, quais são as técnicas que a gente usa para livrarem você completamente dos sintomas desagradáveis da menopausa, trazendo de volta para você, de uma forma totalmente natural, aquela disposição que a gente tinha quando tinha 30, 35 anos, 38 anos de idade, livrando você desses sintomas de fogachos, insônia, ganho de peso. A gente mantém a mesma alimentação que tinha aos 35 anos de idade e engorda, parece que só respirando, insônia, falta de libido, uma irritabilidade que antes permeava só a fase de TPM. Para algumas mulheres, essa irritabilidade começa a se estender por todos os nossos dias. Para algumas mulheres, uma depressão, para algumas mulheres, uma falta de libido, ressecamento vaginal, tudo isso que todo mundo que está entrando na menopausa já está sabendo que talvez passe, ou para quem já está na menopausa e já está sofrendo com esses sintomas. O programa Energia Hormonal é um convite para te trazer de volta a uma saúde dos seus 35 anos de idade de uma maneira totalmente natural. Aqui a gente usa a sabedoria da yoga terapia, então a gente vai ter sequências de exercícios da yoga terapia para você fazer com a medicina chinesa, unindo essas duas técnicas que têm comprovação científica de serem extremamente efetivas para o tratamento da menopausa, e a medicina chinesa, principalmente para o tratamento de N doenças. A gente vai tentar trazer ao máximo o seu equilíbrio orgânico, mental, psíquico, de uma forma natural, te dando a opção de você talvez não fazer e não precisar usar reposições hormonais, que todo mundo sabe que tem riscos, e algumas mulheres nem podem fazer reposições hormonais, estrógeno, progesterona, testosterona. A gente vai tratar você de uma forma totalmente natural. Então, para quem é o programa Energia Hormonal? O programa Energia Hormonal é para todas as mulheres que estão entrando na menopausa ou que já estão na menopausa, estão começando a sentir a falha dos seus ciclos menstruais, ou para as mulheres que já passaram, que já terminaram a menopausa é dita que é um período de 1 ano sem menstruações. Se você já está mais de 1 ano sem menstruações, você já passou a menopausa, mas talvez continue tendo aqueles sintomas desagradáveis. Então, é para mulheres entre 35 e 65 anos de idade. Porque hoje, com essa nossa vida acelerada, nossa alimentação, nosso estresse, a gente tem muitas mulheres que entram numa menopausa precoce. Então, 40 anos de idade pode ser considerado já uma menopausa precoce. 45, 47, 50 anos, 52 já é uma idade mais ou menos natural de a mulher começar a perceber uma baixa na sua produção hormonal. Para quem não é o programa Energia Hormonal, para homens. Desculpa a piada, mas não é para homens. Isso aqui é um lugar de mulheres. A gente vai olhar profundo a saúde feminina. Todos os exercícios, todas as sequências de yoga terapia que você vai ter aqui para fazer em casa são para as mulheres, são para estimular nossos ovários, nosso útero, nossas suprarrenais, nossa tireoide, nossa hipófise, fazendo com que o nosso organismo ele se autoequilibre de uma maneira simples e usando toda a sabedoria e todas as técnicas e fitoterápicos que a medicina chinesa nos proporciona já há muitos anos.
Então, assim, o programa Energia Hormonal é para mulheres. Se você ainda não entrou na menopausa, está lá nos seus 30 anos, mas já sente uma menstruação um pouco desregulada, alguma coisa assim, você também pode participar. Se você tem uma filha aí de 20 anos, 25 anos que sofre muito com menstruações, você pode trazer ela para as nossas aulas, você pode fazer os exercícios com ela, até mesmo adolescentes de 15 anos, porque o programa é feito para a saúde da mulher. É tudo pensado nisso, para a saúde da mulher. Então, aqui a gente não tem homens participando, não é para eles as nossas técnicas. Bom, o programa, ele se baseia, eu vou dar um resuminho do nosso vídeo aqui. A gente vai ver a parte científica, o porquê que a gente usa determinadas técnicas. A gente vai explicar como são algumas dessas técnicas para você entender o que você vai ser convidada a fazer aqui no programa Energia Hormonal. Eu vou contar como surgiu tudo isso, como surgiu esse programa. Vou responder algumas questões que eu já recebo de algumas pacientes e alunas sobre questões, né? Se posso fazer, se não posso fazer, enfim, questões simples eu também vou responder. Bom, a gente tem assim uma questão básica que as pessoas comentam muito, que é: vai funcionar, Carla? Essa coisa totalmente natural? Vai funcionar. Vai funcionar e a gente tem comprovação científica e o programa já está sendo implementado há algum tempo e a gente já tem mulheres que tiveram resultados incríveis com o programa Energia Hormonal, que é essa união de exercícios de yoga terapia e medicina chinesa. Por exemplo, eu tive uma paciente, a Marili, vocês provavelmente vão ver ela nas nossas aulas ao vivo. A gente normalmente tem uma aula por semana ao vivo, para quem quiser, mas todas as aulas também estão gravadas, as sequências de exercício, logo você vai entender. E a Marili era uma pessoa que está entrando, ela está naquela fase de climatério, ela está começando a entrar na fase da menopausa, e a Marili, em menos de 15 dias, tomando fitoterápicos e fazendo exercícios da yoga terapia, teve uma melhora incrível na sua questão de fogachos, na sua questão de insônia, porque acaba que os fogachos, eles às vezes se manifestam muito à noite. Então, acaba aquele suador todo no corpo, acaba atrapalhando, né, o nosso sono, a gente tem um sono realmente reparador. Isso acaba um ciclo vicioso, né, de desgaste do nosso corpo. Então, a Marili, em menos de 15 dias, já estava havendo uma diminuição grande só usando os fitoterápicos e fazendo exercícios da yoga terapia. Eu tive mais uma outra paciente, que foi a Suzana. A Suzana, eu sou acupunturista, sou professora de yoga, mas sou acupunturista também. A Suzana me procurou e a Suzana tinha, aos 43 anos de idade, que é uma mulher nova, escape de xixi. Um escape de xixi pouco, aquele escape de tossir, de espirrar, de quando assim tá, né, muito tempo sem ir no banheiro, escapa um pouquinho de xixi, quando está chegando para sentar no WC, escapa um pouquinho de xixi na calcinha. A Suzana também. Em 2 meses, ela conseguiu reverter os escapes de xixi de forma total. Eu tive também uma paciente, que foi a Kátia. A Kátia me procurou, isso já vai fazer 2 anos. E a Kátia, uma mulher linda, bem resolvida profissionalmente, com tudo certo. E ela entrou numa depressão profunda, assim, sem explicação. Uma depressão profunda, perdeu a libido, não, ela é solteira, ela não tinha mais namorados, ela não queria sair mais de casa, ela apenas trabalhava porque precisava trabalhar, aquela coisa toda. E a gente percebia que aquilo, quando eu conversava com ela no consultório, aquilo não era realmente dela, assim. A medicina chinesa explica isso.
como alterações na nossa saúde podem mexer profundamente na nossa psique. E aquilo não é uma coisa que a gente criou, aquilo simplesmente se manifestou, porque existe uma união de corpo e mente e corpo, para a medicina chinesa, para o yoga e para várias filosofias. Bom, em 3 meses, ela conseguiu sair da depressão, arrumou um namorado, e agora já está com outro namorado, que ela é muito namoradeira, e ficou super feliz. Voltou, ela já estava tendo aquelas situações de ressecamento vaginal, que também tem um pouco de psique, né? E além da questão do corpo ter mudado, da falta do estrógeno, da pele ficar mais fina, não ter tanta irrigação, várias coisas, né? O ressecamento interno do corpo. E ela voltou a namorar e saiu da depressão e se tornou minha amiga. Na verdade, as minhas alunas e minhas pacientes acabam todas se tornando minhas amigas depois e está super feliz. Lá no Sul. Eu sou de Porto Alegre, eu moro hoje no Rio de Janeiro, mas vocês devem ter percebido esse meu sotaque, às vezes, carregado de gaúcha, né? Bom, a gente vai usar no programa Energia Hormonal a yoga terapia e a medicina chinesa. Então, eu vou mostrar para vocês, eu prometi, né, lá no início do vídeo, algumas técnicas simples do que é medicina chinesa. É agulha, o que é que a gente vai fazer? Acupuntura? Não, não é acupuntura. A medicina chinesa, muitas pessoas não sabem, a tradução de acupuntura mesmo é agulha quente. Então, existem vários pontos do corpo que não necessariamente a gente precisa colocar agulha, e sim a gente aquece esses pontos com algumas ervas, e isso todo mundo pode fazer em casa. Existem casos até, para quem já se tratou com acupuntura, que a gente coloca a agulha de acupuntura e a gente aquece a agulha com essas ervas. Existem outros casos que o acupunturista vai dar choquezinhos na agulha, eletroacupuntura. Então, existem várias maneiras da gente estimular os pontos de acupuntura para o tratamento da saúde. Muitas pessoas não sabem, mas a medicina chinesa, a acupuntura não é só para dor, trata todos os problemas de saúde. Então, por exemplo, no programa Energia Hormonal, a gente vai ter sequências de exercícios gravadas, a gente tem aula ao vivo, se você quiser participar, e eu uso com vocês as técnicas da medicina chinesa que vocês vão poder fazer sozinhas em casa. No programa eu ensino e a gente tem consultas online, onde eu vou te dizer quais são as técnicas que você vai usar. Uma das técnicas que algumas pessoas conhecem é a moxa terapia. Isso aqui é como um charuto, ó. É um charuto de ervas da medicina chinesa. Essa aqui é a erva artemisia, e é uma erva super anti-inflamatória, então talvez vocês conheçam, alguma pessoa já tenha se tratado para dores com esses bastões de moxa. Existem outros tipos de moxas, não só em bastão, mas essa é a maneira mais fácil de ser usado. Esse bastão é super baratinho, você encontra no Mercado Livre para comprar. Se eu não me engano, ele deve estar em torno de 5, 6 reais, e aí talvez tenha mais o frete para você. Então, é bem fácil você adquirir esse bastão de moxa, e a gente vai aquecer alguns pontos do corpo em vez de você colocar agulha. Primeiro, porque muita gente não gosta de agulha. Segundo, porque você tem que ter feito um curso de acupuntura para poder inserir uma agulha no lugar certo, da maneira certa, com a técnica certa. A gente tem efeitos tão bom quanto em alguns desses pontos, apenas aquecendo com a moxa. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Essa aqui é a moxa quando a gente compra, ela vem com esse papelzinho aqui para proteger e tal, mas a gente depois que usa, ó, eu já tiro, essa é a moxa que eu uso em mim, a gente tira aquele papel para não fazer fumaça, ela é igual um charuto, tá? Chama moxa, mas você poderia dizer que é um charuto da medicina chinesa,
e a gente acende, aquece, né? Ele fica um charutinho aceso aqui na ponta, vai queimando. Depois, para apagar é bem fácil, é só colocar em pé em qualquer lugar que ela apaga. E a gente vai aquecer. Eu vou dar um ponto que, se você quiser fazer já em casa, você pode fazer. É só entrar lá no Mercado Livre, comprar sua mocha e fazer. Um ponto para questões femininas que é sensacional, sensacional. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não repara o meu pé não, tá? Então, o ponto vai ser aqui, ó. Tá vendo o meu ossinho do calcanhar aqui, desculpa, do tornozelo, o meu maléolo? Você vai colocar, como você vai achar os pontos? Eu vou sempre te ensinar. Você vai colocar 4 dedos aqui, ó, a partir do seu ossinho, do meio do ossinho, e aqui você vai ter o ponto, ó. Então, coloquei 4 dedos, tem que estar retinho, ó. 4 dedos, e aqui você tem o ponto para a gente aquecer. Você vai aquecer esse ponto quando você acender a sua mocha, bem devagarinho. É só aproximar e afastar a mocha, que você vai sentir um aquecimento. A gente faz 9 aproximações, 3 vezes. Para que serve, por exemplo, esse ponto? Esse ponto serve para colesterol, para questões de ganho de peso, para as questões do nosso fogacho, para questões de dores nas pernas, para quem tem um pouco mais de varizes, aquele peso das pernas no final do dia, para o nosso sistema imunológico, para questões de endometriose, miomas, cistos. Então, assim, o nome do ponto, a gente usa uma abreviação, é BP6, baço pâncreas 6. Isso você não precisa saber. Lá nas aulas gravadas do programa, e quando a gente fizer a nossa consulta pessoal, eu vou te mostrar tudo direitinho, como você faz. Lá no programa tem onde você comprar, além do Mercado Livre, casas de acupuntura. Então, essa é uma das técnicas que a gente usa da medicina chinesa, que é incrível. Lá no programa você vai ter pontos que vão ser para dores na lombar, que você vai poder fazer nos seus pais, ou nos seus tios mais velhos, se você tiver, pessoas que estão mais acamadas, mais doentes. Eu dou várias dicas lá no nosso programa para você usar a moxa e começar a se tratar. Outra coisa que a gente usa da medicina chinesa são os fitoterápicos, que são super conhecidos. Os fitoterápicos, eles são fórmulas chinesas, então são fitoterápicos chineses com plantas chinesas que a gente já tem aqui no Brasil e que são incríveis para a nossa saúde. Eles tratam desde asma, ansiedade, depressão, os nossos calorões, emagrecimento, enfim, até existe fitoterápico até para escurecer o cabelo e tirar um pouco a quantidade de cabelo branco. As chinesas usam muito, vocês veem que elas têm uma pele linda e elas têm aquele cabelo bem preto, algumas delas usam os fitoterápicos. Esses fitoterápicos você também compra facilmente aqui no Brasil, tem um preço bem acessível, eu também indico laboratórios e alguns existem até no Mercado Livre. Esses eu não indico tanto, porque a gente não sabe qual é a procedência do fitoterápico, mas existem N laboratórios que trabalham no Brasil com eles, e principalmente casas de acupuntura também vão ter. Mas a gente consegue comprar tudo pela internet e não são caros. Eles estão em torno de 60 a 70 reais 100 cápsulas. Você vai usar 100 cápsulas em média 25 dias, 30 dias. Você vai ter tratamentos que vão começar com 3 meses para regular a sua saúde. Daqui a pouco você vai me pedir algum para emagrecer, algum para ansiedade, algum para libido, alguma coisa assim. E aí talvez a gente entre com mais um fitoterápico no seu tratamento, se for aconselhável para você. Aí na consulta, na anamnese, a gente vai fazer.
Na a yoga terapia, ela vai trabalhar, que eu vou mostrar para vocês agora também, uma forma de estimular o nosso corpo com respirações e com torções e giros do corpo e massagens internas dos nossos órgãos internos. Por exemplo, sabe quando tu faz aquele assim para embaçar um espelho, um vidro, sabe? Aquele barulhinho que a gente faz. Isso você faz porque a gente involuntariamente faz uma pequena contração da glote para esse barulhinho sair, fazer, acontecer. Só que a gente vai fazer ele com a intenção, com a boca fechada e vai virar o pescoço de lado. Tem várias posições que a gente usa para estimular a nossa tireoide. Fica uma respiração com esse som, com esse barulho, assim, ó. Essa massagem, essa pressão, essa contração da glote, por exemplo, um dos exercícios, ele vai estimular bastante a tireoide. Todo mundo sabe que a tireoide é a rainha, né, para questões de emagrecimento, retenção de líquidos e tudo mais. Bom, as técnicas da medicina chinesa e da yoga terapia são realmente incríveis, são todas com comprovação científica. Aqui na nossa página você tem o link para acessar alguns dos artigos científicos que demonstram claramente, com estudos mesmo científicos. Então, 30 mulheres por 3 meses fizeram determinadas sequências de exercícios físicos, exercícios da yoga terapia, e tiveram um aumento nos seus níveis de progesterona, de estrógeno. Então, assim, existe toda uma base científica no que a gente usa, tanto da medicina chinesa como da yoga terapia. Bom, como é que surgiu o programa? Lá na pandemia, no iniciozinho da pandemia, no início mesmo, assim, quando ela explodiu na Europa, eu morava em Porto Alegre e a minha mãe começou a sentir muitas dores no corpo. E fazendo exames, a gente acabou descobrindo que a minha mãe estava com um câncer de mama metastático já bem avançado mesmo, assim, com uma perspectiva de vida bem pequena dali para frente, bem lá no início da pandemia. Ela começou a fazer um tratamento paliativo com radioterapia e eu comecei a tratar ela com medicina chinesa. Tratamento paliativo também, mas para dar uma maior qualidade de vida para ela, para dar um tempo maior de vida para ela com a gente e para que ela se sentisse bem, até mesmo com os efeitos colaterais do tratamento paliativo ocidental, né? Alopático, que funciona muito bem, e, enfim, a medicina ocidental alopática está aí para ajudar muito a gente. Mas com a medicina chinesa a gente conseguiu ajudar muito para que ela tivesse qualidade de vida e tivesse uma vida um pouco mais longa durante esse período depois da descoberta do câncer. Isso tudo, pandemia, isso tudo acabou se espalhando entre as minhas amigas. Eu sou professora de yoga, né, há 25 anos, e sou também acupunturista já há bastante tempo. E ficou todo mundo sabendo, né? Porto Alegre não é uma cidade pequena, mas mesmo assim a gente não tinha muita coisa para fazer na pandemia, então se falava muito por celular, né? Online, no Zoom e tal. E ficou todo mundo sabendo que minha mãe estava com câncer e que eu estava fazendo todos esses tratamentos com ela e que ela estava muito bem. Ela, no início, quando a gente descobriu, ela estava bem ruim e logo ela teve uma melhora. Tenho hoje 50 anos. Na época eu tinha 47 anos. Algumas amigas minhas já estavam entrando na menopausa e começaram então
me procurar, porque ficaram sabendo dos tratamentos que eu fazia na minha mãe, com fitoterápicos, com moxa, com isso, com aquilo, começaram a me procurar para tentar tratar essas questões da menopausa. Algumas já tinham contraindicação à reposição hormonal, outras não, até faziam já reposição, mas estavam querendo uma coisa um pouco mais natural para tratar os sintomas, algumas com uma pequena insônia, outras com uma depressão, e começaram a me procurar. A gente teve muito sucesso em todos os tratamentos, e aquilo se espalhou. Vocês sabem que mulher, quando é para falar bem, fala mesmo e fala para todo mundo. Então, eu comecei a ter muitas pacientes com problemas referentes à menopausa, escape de xixi, depressão, libido, engorda, fogacho, enfim. Meu consultório, 70% era apenas para as mulheres nessa fase de vida. 2 anos se passaram, na verdade 3, e a minha mãe veio a falecer. Lembra que ela tinha pouco tempo de vida, né? Mas ela sobreviveu 3 anos com esse câncer bem agressivo, 2 anos muito bem, no último período já com uma saúde bem debilitada. Acabei caindo na real, que era uma mulher, que eu sou uma mulher que está na pré-menopausa, eu ainda não entrei na menopausa, mas que tive a minha mãe, que morreu de câncer de mama, e eu tive a minha avó materna, que morreu de câncer de mama. Então, a probabilidade de eu ter um câncer de mama, de ovário, de útero, é muito grande. Então, eu estou naquele espectro de mulheres que não pode, de maneira nenhuma, fazer reposição hormonal. Eu comecei a estudar mais sobre tudo isso e cheguei a alguns professores de yoga no Brasil, fora do Brasil, que criaram sequências de yoga terapia com comprovação científica que aumentaram a produção de forma totalmente natural, só com as mulheres fazendo yoga terapia, a produção de progesterona e estrógeno em mulheres na menopausa, fora da menopausa, depois da menopausa. Eu peguei essas sequências, ampliei, coloquei técnicas da medicina chinesa que a gente tem de automassagem, coloquei junto os fitoterápicos, a moxa e está criado o programa Energia Hormonal. Então, depois de muito estudo, depois de muito pesquisar, de muito praticar tudo isso, acabou surgindo a energia hormonal, que é esse programa de união entre exercícios da yoga terapia e técnicas da medicina chinesa que as pessoas possam, as mulheres, fazer em casa sozinhas. Como é que funciona o programa? O programa está baseado lá na plataforma do Hotmart. São 4 semanas de exercícios. Você vai entrar no programa, eu vou te explicar tudo isso, onde você compra fitoterápico, como você marca consulta comigo online. Durante o programa, você tem direito a 3 consultas comigo, que é tempo suficiente para a gente fazer consultas de 1 hora, no mínimo, para a gente fazer toda a sua anamnese, a gente fazer o seu tratamento pessoal, com fitoterápicos, com moxa bustão, com massagem, para os seus sintomas da menopausa. Cada mulher manifesta de uma forma. Daqui a pouco você tem mais alguma coisa que você vai querer que eu te ajude com a medicina chinesa. Você é diabética, você tem muitas varizes, você sofre de depressão já há muito tempo, antes da menopausa. Então, o programa consiste em 4 semanas, que na verdade você vai usar essas 4 semanas pelo resto da sua vida, se você quiser, e eu torço que você use, que eu vou te explicando passo a passo, pequenas sequências de exercícios da yoga terapia, sequências de 30 minutos.
eu te peço 30 minutos por dia ou 45 minutos, dia sim e dia não, de exercício simples da yoga terapia para você fazer em casa. Você também tem aula comigo online e a gente vai juntar os nossos exercícios de yoga terapia, que vão fazer já de maneira científica, comprovada, a sua produção de hormônios aumentar. A gente vai ainda dar um plus com as técnicas da medicina chinesa. Então, a base do programa é isso. São 4 semanas onde eu te explico o básico, onde eu te mostro os pontos que você vai usar a sua moxa, aonde eu te digo aonde comprar, aonde eu te ensino várias sequências mais simples para quem está sedentária, sequências um pouquinho mais avançadas para quem já faz yoga, para quem já faz pilates. Então, são pequenas sequências de exercícios, 30 minutos, para você fazer de maneira bem simples, junto com o tratamento da medicina chinesa, com técnicas que você vai poder fazer em casa sozinho. Essa é a base do programa Energia Hormonal. Você vai ter acesso vitalício ao programa, vitalício. Você entrando no programa, você entra para a nossa comunidade. E aí tem vários bônus lá, o pessoal gosta de dizer bônus, né? Tem várias aulas extras, tem aulas com sequência para quem já tem escape de xixi, tem aulas para quem ainda tem menstruação, às vezes, e aí quando vai menstruar sente uma TPM horrível, tem sequência de exercício para isso, tem aula de exercícios, né, sequências de exercícios para tonificar o seu corpo, voltar a ter um tônus muscular que a gente perde na menopausa. Tem a nossa comunidade, que é um encontro uma vez por mês, que a gente se encontra para conversar ao vivo. Tem as aulas ao vivo, normalmente uma vez por semana eu dou uma aula ao vivo no Zoom. Tem as consultas online comigo, são 3 consultas. É claro que se você quiser continuar fazendo outros tratamentos comigo, é só me procurar. Obviamente, eu atendo todo mundo até hoje de forma online, com a moxa, os fitoterápicos, que você pode fazer sozinho, e atendo também presencialmente aqui no Rio de Janeiro, é só me procurar. Então, o programa é isso, é um convite para você colocar na sua vida uma sequência de exercícios físicos simples que vão cuidar muito dessa parte hormonal, dessa regulação do seu organismo. E acoplado a isso, a gente vai usar a sabedoria milenar da medicina chinesa. Aqui na nossa página do programa tem lá links que vão te jogar para artigos científicos publicados, tem vários, muitos mesmo, tanto de fitoterápicos como de yoga terapia, que comprovam que tudo isso funciona muito bem. Então, se você quiser participar do programa, começar a tratar a sua saúde de forma natural. Se você é o tipo de mulher que não quer correr o risco de fazer uma reposição hormonal e aumentar a chance de você ter um câncer mais na frente, uma trombose, uma isquemia. Se você é o tipo de mulher que realmente não pode fazer reposição hormonal, se você é o tipo de mulher que quer simplesmente tratar o corpo de uma forma natural, você está super convidada para entrar no programa, entrar para a nossa comunidade e começar a cuidar da sua saúde dessa forma, de uma maneira natural e científica. A gente está com preço promocional, porque é lançamento oficial do programa, então o preço é promocional. Eu não vou nem falar da questão de preço aqui, né? Porque, enfim, o preço não é uma aplicação de Botox, gurias. O gurias é bem gaúcho, né? Não é uma aplicação de Botox, não são 3 consultas minhas aqui no Rio de Janeiro, presenciais. É claro que de forma online é mais barato, porque você mesmo vai comprar a sua moxa e você mesmo vai comprar os seus fitoterápicos, que mesmo que fosse presencial,
você também ia comprar. Então, o investimento é bem baixo para entrar no programa, mas é um investimento porque é o lançamento oficial, e eu acho que eu devia isso, né, a todas as minhas amigas, todas as minhas pacientes que agora vão entrar oficialmente no programa e estão super ansiosas. O preço está de promoção de lançamento. Qual é a maneira errada de você tratar a sua menopausa? Se você chegou até aqui, você vai poder escutar isso. A maneira errada de tratar a sua menopausa é largar a sua saúde na mão da indústria farmacêutica. Não que a indústria farmacêutica seja o demônio, o capeta ou qualquer coisa ruim. Não, não, eu não sou esse tipo de médica da medicina chinesa, assim, super restrita. Não, acho a medicina alopata, a medicina ocidental, fantástica. Mas a gente tem que ser adulta e saber que muita coisa que a gente já usou no passado, a gente deixou de usar porque depois de 10, 15 anos, a própria indústria farmacêutica descobre que determinado remédio, que determinado sal, que determinado agente químico naquele remédio não fazia bem para a saúde e acaba retirando o remédio do comércio do mundo todo. A gente sabe que oficialmente para algumas mulheres existe um risco, sim, da reposição hormonal alopata, aumentar as chances de você ter algum tipo de câncer de uma origem, entre aspas, mais hormonal, que são os cânceres de mama, os cânceres de útero, de ovário. A gente também tem que saber que a gente não pode delegar a nossa saúde, a nossa velhice, porque, enfim, se você está aqui, você tem 40 anos no mínimo, provavelmente. 40, 50 anos. A gente está chegando na meia-idade. Eu tenho 50 anos. Vou viver 100 anos, para mim está ótimo, com saúde. Então, assim, eu tenho que fazer exercício físico se eu quiser ter saúde nos meus próximos 50 anos. Eu tenho que eu mesmo cuidar da minha saúde e não delegar para um ansiolítico, para um remedinho aqui, para um gelzinho ali. Não, eu tenho que ir lá fazer, eu tenho que sair para fazer os meus exercícios. Eu te convido para colocar na sua rotina de exercícios os exercícios da yoga terapia que vão te ajudar nessa questão hormonal. Eu tenho que, enfim, fazer por mim e não simplesmente ir na farmácia comprar vários remedinhos e colágeno. Nada contra o colágeno, maravilhoso, mas não vai ser só o colágeno que vai te trazer o tônus muscular se você não fizer algum exercício físico. E não vai ser um ansiolítico que vai resolver por total a sua talvez depressão, a sua falta de libido. Então, muito pelo contrário. Quem toma ansiolítico sabe que a libido cai lá embaixo e a medicina chinesa explica e a própria medicina alopata explica de maneira bem clara. Se você jogar no Google, você vai ficar sabendo. Então, a maneira errada de tratar é essa, é a gente querer tratar uma coisa que é um momento importante da nossa vida, que é uma reorganização de como o nosso corpo vai viver a próxima metade dos nossos anos, se você não entrou numa menopausa precoce aos 30 anos, que nossa expectativa de vida é 80, 80 e poucos, de como a gente vai viver daqui para frente, e a gente deve, de maneira ativa, fazer com que todo esse período seja bem organizado e que a gente ajude o nosso organismo a se manter bem. Então, está feito o convite. Se você quer tratar de maneira correta, de maneira certa, dá uma chance para o seu corpo de forma natural, entra no nosso programa. É só clicar aqui embaixo que você já vai ver lá o preço, tá? Preço de promoção, você já sabe, e vem fazer parte da nossa comunidade, vem fazer consultas comigo. Bom, eu queria terminar o vídeo aqui respondendo algumas perguntas que eu sempre recebo e que talvez esclareçam alguma dúvida que você tem aí do outro lado. Uma das perguntas é a seguinte: eu sou sedentária,
Vai funcionar isso? Eu vou conseguir fazer os exercícios? Vai sim. Na primeira e na segunda semana, você tem exercícios bem simples de yoga terapia, bem simples mesmo, e de poucos minutos de duração. E além de que você pode parar o vídeo e fazer sozinha, e voltar e fazer comigo. Então, assim, se você é sedentária, na primeira semana eu tenho uma sequência para você começar a sair do sedentarismo, soltar o corpo. Eu tenho uma sequência para quem tem dor na lombar, então você vai soltar o corpo, cuidando da sua lombar. Então não tem problema nenhum se você está sedentária. Você tem sequências de exercícios da yoga terapia que você vai poder fazer para ativar os seus hormônios de uma maneira bem tranquila e bem simples. A gente tem sim sequências avançadas, porque aí vem outra pergunta. Carla, eu faço pilates, eu corro, eu nado, eu ando de bicicleta. Hoje em dia muita gente anda de bicicleta. Isso aí não vai ser monótono para mim? Eu nunca gostei muito de yoga. Olha, não vai ser monótono. Eu tenho sequências ali na terceira e na quarta semana, principalmente a semana quarta, que é a semana da parte avançada das sequências, que são sequências vigorosas, que você vai fazer, são sequências de até 55 minutos, você vai cansar, você vai ter um gasto de calorias ali, você não vai achar nada chato e enfadonho, muito pelo contrário, é até bem desafiador. Então, tanto pessoas sedentárias como pessoas superativas têm opções dentro do programa de o que praticar. Outra pergunta que eu recebo, que talvez seja a sua pergunta, é: eu já tomo, eu já faço reposição hormonal. Posso participar? Vai adiantar? Vai sim, vai adiantar muito. E você pode continuar tomando seus hormônios e fazendo a sua reposição hormonal e vir participar do programa Energia Hormonal. O que vai acontecer é que você vai ter uma otimização de todo o seu tratamento. Se o seu tratamento não está conseguindo fazer com que 100% dos sintomas que você tem hoje por causa da menopausa desapareçam, a gente vai conseguir com isso você colocando os exercícios e a medicina chinesa. Talvez você queira tratar outras coisas com a medicina chinesa, com os fitoterápicos, e talvez, quem saiba, você converse com o seu médico, com a sua médica, e mais adiante até diminua um pouco a sua reposição hormonal e tenta se manter de uma forma mais natural, sem precisar repor artificialmente os hormônios. Quem sabe? Então, se você já faz reposição, você está super convidada para participar do programa. Bom, outra pergunta que eu recebo é: eu tenho 40 anos, tenho escape de xixi e fiz uma cirurgia e tirei por completo os meus ovários e o meu útero. Posso participar? Claro que pode participar, porque a medicina chinesa olha o nosso corpo, o nosso organismo por completo. A gente tem tireoide, a gente tem suprarrenais, você tem hipófise, você tem muitas glândulas no corpo ainda para soltar hormônios para você. Você provavelmente faz uma reposição hormonal, mas você pode sim participar e vai te fazer muito, muito bem. Eu tenho certeza absoluta. Bom, deixa eu ver. Eu acho que era isso, meninas. A gente tem várias questões que a gente poderia ficar conversando aqui, mas eu também não quero tomar muito tempo de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo lá pelo Instagram, pelo direct. Depois, quem entra no programa, todo mundo tem o meu telefone, fala comigo. O suporte é todo comigo. Vocês marcam as consultas, a gente agenda, a gente conversa. Então, assim, é um início de uma amizade. Se você ainda não é minha amiga, e a gente vai tentar da melhor forma possível e de uma forma natural, acabar com todos os sintomas desagradáveis dessa fase da vida
e quem sabe até tratar e melhorar outras coisas que você tem já há mais tempo na sua vida com a medicina chinesa e com a yoga terapia. Então, te espero lá. Beijo, beijo.